A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esther, capítulo 8, versículo 16, que diz: E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Estamos no capítulo 8, onde nós vamos ver nesse capítulo que o rei ele vai promulgar um decreto em favor dos judeus. Nós vamos ver que há uma reviravolta, uma grande reviravolta, nesse capítulo, onde o julgamento de Amã, ele foi revertido. Esther ela vai receber todos os bens do inimigo, e Mordecai, o Mardoqueu, ele é promovido. Então, como a lei persa ela proibia a anulação de decretos reais, o rei vai emitir um novo documento autorizando os judeus a se defenderem. Vamos observar nesse texto, nesse capítulo, podemos dividir ele em quatro eixos principais. A fortuna de Ramã, que está no versículo 1 ao 2, que diz: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther os bens de Ramã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Esther tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selar que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. Esther encarregou Mardoqueu dos bens de Amã. Vamos ver que após a execução de Amã, o rei Assuero-Dario ele vai conceder todos os bens, do conspirador à rainha Esther. Esther ela coloca Mardoqueu, que era seu parente, como administrador dessa vasta propriedade, e revela o parentesco deles ao rei. Então o rei ele entrega o seu anel, o anel de selar, o símbolo, o anel sinete, que é o símbolo de autoridade máxima, e Mordecai ele consolida a sua nova posição. Veja que as coisas mudam, passam a mudar, no momento em que há jejum, a oração, há realmente uma unidade do povo para buscar ali o socorro divino, para clamar pelo Senhor, pelo socorro, e Deus ele age. E aqui está realmente a resposta, de uma oração, a resposta daquilo que foi colocado diante do Senhor. Então que nós também possamos aprender com esses exemplos, buscando a cada dia o reino do Senhor, buscando a cada dia o nosso Deus, buscando a direção do Senhor para fazer algo, não sendo precipitado em nada, mas fazendo tudo no tempo do Senhor. Já podemos também ver o outro eixo desse capítulo, é o pedido ousado de Esther. Mesmo com a morte de Ramã, o decreto assinado que ordenava o extermínio dos judeus continuava válido. Então, Esther ela volta a arriscar a sua vida ao se prostrar aos pés do rei, pedindo com lágrimas que o maléfico plano seja desfeito. Nós vamos ver que a lei persa, as leis do Império Persa, elas não podiam ser alteradas ou revogadas. O rei ele instrui Esther e Mordecai a redigirem uma nova lei que protegesse, os judeus e selasse com o anel real. Então não tinha condição de revogar, essa lei, ou alterá-la, mas foi redigida uma outra lei, ali onde eles tiveram o direito de se defender de todos aqueles que viessem atacá-los. Observe como o Senhor ele tem sempre, ele dá sabedoria, ao homem para poder realmente criar leis, para poder criar decretos. E quando o homem ele está dando ouvido ao Senhor, independente de ele estar
na porta como Mardoqueu, né, ou sendo o próprio rei. Mas o Senhor, ele usa quem ele quer, seja aquele que é servo do Senhor ou aquele que diz que não é. Mas mesmo que estejam fazendo algo, muitas vezes dizendo, dando a honra a si mesmo, pode ter certeza que Deus ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer e quando ele quer. Então que nós possamos entender que quando nós nos colocamos diante do Senhor em humilhação, ele está sempre pronto a nos ouvir, está pronto a ouvir a nossa oração, nosso clamor. É isso que Esther vai fazer também. Ela vai se colocar diante do rei e ele vai atender, né, a sua petição. E nós também precisamos crer. Quando nos colocamos diante do Senhor, ele responde às nossas orações. O outro eixo desse capítulo é que há um novo decreto de salvação. Ele é elaborado um novo edito enviado a todas as 127 províncias do Império, do Egito à Etiópia. A mensagem garantia aos judeus o direito de se reunirem, lutarem e destruírem qualquer um, que os atacasse junto com as suas famílias e bens. Os mensageiros eles saem, a cavalo apressadamente para garantir que a proteção chegasse a tempo do dia marcado para o extermínio. Então note que esse novo edito que foi, editado ali, que foi enviado às províncias, eles vão chegar dando a eles, a legalidade, dando a eles autorização para que viessem se defender, que eles viessem lutar contra todos aqueles que viessem atacar eles. Eles poderiam saquear, a sua família, bens. Esse decreto ele foi enviado e apressadamente, aqueles homens mensageiros vão levar para que chegasse em todas as 127 províncias. Note que o Senhor ele tem o controle. Nada acontece fora do tempo. Quando nós falamos nos episódios anteriores, esse decreto ele foi ali promulgado, ele tinha a faixa de 1 ano para os judeus para acontecer. E no decorrer do tempo, o tempo foi passando e eles precisavam entregar os outros decretos, e nisso eles vão sair apressadamente e vão avançar, vão para as 127 províncias. E mais à frente, no versículo 15 e no versículo 17, nós vamos ver uma mudança de cenário, onde vai haver conversões, onde diz aqui no versículo 15: então Mardoqueu saiu da presença do rei vestido de um traje real, azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino, de púrpura. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Havia alegria e júbilo, com banquetes e festa em cada província, em cada cidade, em todo lugar onde chegava a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. Vamos ver que aqui uma mudança, de um cenário. Tudo que era perseguição, que era medo, que era pavor, aquele clima de medo, ele vai dar lugar à celebração. Mardoqueu lhe deixa a presença do rei vestido de trajes reais, de honra, manto de púrpura e uma grande coroa, de ouro. Observe que aquele que foi humilhado, aquele que foi perseguido, ele vai ser honrado, porque todos aqueles que estavam acompanhando e vendo a situação, de Mardoqueu vão ver agora o cenário mudando e vão ver o quanto o Deus de Israel, quanto o nosso Deus, ele tem poder, para poder mudar as coisas.
Observe que nisso tudo o nome do Senhor está sendo glorificado. No nosso momento também, onde passamos por dificuldade, perseguições, humilhações, seja o que for, tenha certeza que quando o Senhor ele entra no cenário, quando ele entra, as pessoas vão olhar e vão ver que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E vão também, nessas oportunidades, nesse testemunho que nós podemos dar de que o Senhor esteve conosco, está conosco em todo momento. Devemos fazer, testemunhar, para que outros venham ver quão grande é o nosso Deus e venham também servir o Senhor como nós servimos. Então a cidade de Suzã, ela vai entrar em festa, né? Como se quando alguém recebe uma vitória, né, nós nos alegramos, né? E há festas, há júbilos de alegria. Então, devido ao livramento e ao temor do Deus dos judeus, muitos povos da terra se converteram ao judaísmo, né, reconhecendo a proteção divina sobre aquele povo. Entenda que, através do testemunho deles, muitos outros povos vão se render ao Senhor, vão se converter ao judaísmo, reconhecendo a proteção divina sobre aquele povo. Então, que através das nossas vidas, muitas pessoas venham se converter, né, reconhecendo que Deus ele é conosco. Essa aqui é uma história, está na palavra de Deus, é o que aconteceu, né, com Esté, Mardoqueu, com o povo judeu, o livramento que o Senhor deu a eles. E o Senhor também ele tem nos dado livramento, tem nos abençoado, para que nós possamos contar, para que as pessoas possam ver quão grande é o nosso Deus e venham ter o desejo de servir ao Senhor. Então que você também venha observar, ser um observador, como aqueles que observaram os judeus, né? Também viram o quanto a mão de Deus estava com eles. E que as pessoas possam ver também o quanto a mão de Deus está na sua vida, quanto o Senhor tem te abençoado, e que sim o Senhor possa completar a sua obra, né? Que todos tenham a mesma vontade, desejo de servir a Cristo Jesus, de entregar a sua vida para Jesus, para buscar cada dia realmente Ele, para andar com Ele, vivendo o Evangelho do Senhor. Então que nesse dia você também fique com essa palavra de que a sua história, que tudo que você passou, ou que esteja até passando, seja para a glória do Senhor. Que essa mudança de cenário que o Senhor ele vai fazer, seja para glorificar o Senhor. E quando você for honrado, engrandeça o nome do Senhor de toda a honra e toda a glória ao Todo-Poderoso. Então, nesse dia você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.